E hoje teve prova do anjo e só 6 participaram. São eles: Beatriz, Bim, Fernanda, Michel, Raquel e Yasmin. Cada jogador recebeu a ajuda de um participante. Como assim? É que a pessoa que estava como cliente, ela ia montar a lista de compras, que depois o jogador iria acionar essa lista, entraria no labirinto para encontrar os produtos e colocar dentro da sacola para depois sair do labirinto e terminar a sua prova. Quem ajudou Beatriz foi a Anne, Fernanda foi o Davi, Yasmin, a Leide, Raquel, Vanessa, Michel, o Marcos e o Bim, a Anne. Com menos tempo de prova, venceu o Michel, que ganhou R$5.000 e também, como ele mesmo disse, que mais uma vez eu fugi do paredão e não tenho vergonha de dizer isso. E o ajudante dele, que foi o Marcos, que fez a lista, ganhou R$1.000. Na sua consagração, Michel convidou para o almoço Giovana, Raquel e Isabelle. E para monstros, me surpreendeu, porque eu pensei que ele iria colocar o Davi, porém não o colocou. Ele indicou o Matheus e a Anne. A Anne ficou com uma cara de bunda do tamanho do mundo. Os monstros eram 2 serpentes. Gente, mas eu achei legal. Eu achei interessante essa indicação do Michel. Aí eu tenho que aplaudi-lo. Anne, em conversa com Michel, que a procurou, obviamente, para esclarecer o motivo de tê-la indicado para o monstro, ela disse que o Michel a frustrou, porque naquela votação de dinâmica de grupo, entre Michel, Raquel e Isabelle, ela preferiu votar na Isabelle, pois não conseguiria votar nem em Michel e nem na Raquel. E continuou falando que ela e o Matheus nunca votaram nele. Votava na Raquel porque no início ela não se mostrava para o jogo. E que, às vezes, agora, palavras da Anne, você se tornou a minha opção de voto e do Matheus. Ela disse que na hora ficou puta. Aí falou de novo sobre a questão daquela votação da dinâmica. A pergunta que não quer calar: em quem era para o Michel votar, Anne? No Davi? Me poupe, né, menina? Quando o Michel estava conversando com a Anne no quarto, o Davi estava deitado. E ele disse, o Michel, que não colocou Davi porque ele não estava passando bem. Ele estava sentindo mal desde ontem. Depois que a Anne saiu, o Davi perguntou para o Michel se ele colocou o Alegrete por causa dele. Michel disse que não. E que se pudesse, colocaria Davi e Alegrete. Só que ele não colocaria o Davi porque o Davi não estava bem, estava passando mal. E ele queria colocar 2 pessoas que se gostavam. Já conversando com Matheus, Michel também foi se explicar. E Matheus disse para ele que não ia isolar uma pessoa. Ele não joga com o Davi, mas que e não iria fazer uma pessoa sofrer, sendo que ele não fez nada, essa pessoa não fez nada para ele. Ele disse assim que tem conversas aleatórias com o Davi, mas que não vai isolar uma pessoa por ser maltratada por outras pessoas. Aí então Michel disse que se fosse pensar em incômodo, seria o Davi. Mas o Davi está passando mal. E o Michel, ele é humano. Então ele sabe que o Davi não está bem. Bom, Matheus disse para ele ficar tranquilo e curtir o anjo dele, né? E que isso é jogo.
Eu vou falar sobre as minhas impressões em relação a essa questão do Matheus, aliás, do Michel ter colocado Anne e Alegrete. Na minha opinião, a Anne jogou o Matheus meio que na fogueira, porque ela tornou a repetir que talvez agora o Michel seria opção de votos de duas pessoas. Enquanto que na conversa com o Matheus deixou ele muito à vontade e falou para ele ficar tranquilo. A Anne é que não gostou. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Essa Anne, ela não me desce. Primeiro, eu acho o casal totalmente sem sal. Mas, se for para escolher entre um e outro, eu ainda fico com o Matheus. Porque a Anne, ela é perigosa também. Ela estava já de conversinha com o Rodriguinho e descendo o pau no Davi. Não que o Davi seja o certinho em todos os movimentos da casa, mas tem que ficar de olho, porque a Anne, eu acho que deu certo colocar a fantasia de serpente. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Até mais.